Olá, turminha, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é a professora Ana Menezes e hoje nós vamos dar início ao segundo bimestre. Vocês vão me acompanhar de forma virtual, mas vocês também têm na plataforma o livro virtual de vocês para que vocês possam acompanhar as nossas aulas. Essa unidade é a unidade 3, que fala sobre Brasil e a integração do território. Inicialmente, no tema 1, nós vamos falar sobre o espaço urbano brasileiro. Então, o Brasil ele é considerado um país urbano, uma vez que a população residente nas cidades é superior à população rural. A urbanização ela é um fenômeno observado em todo o mundo, mas nem todos os países são predominantemente urbanos. Um exemplo disso é a Índia, onde muitas pessoas vivem mais na área rural, até mesmo do que na capital, nas grandes áreas urbanas. No Brasil, a urbanização ela é relativamente recente, mas ocorreu com muita rapidez. Essa rapidez se deu por conta da necessidade das pessoas irem em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Inicialmente, a região Nordeste ela sofreu muito com isso, devido a inúmeros fatores, ocasionou o que nós chamamos de êxodo rural. A substituição da mão de obra do agricultor pela máquina, pela maquinária. Nós tivemos também os salários sendo pagos mais baixos. A seca no sertão nordestino contribuiu, influenciou muito para a saída de milhões de nordestinos, assim como também a necessidade de buscar em uma cidade grande uma assistência mais adequada na saúde, na educação, um emprego melhor que se pagasse um pouco mais que se pagava na área rural. Até a década de 1960, a maior parte da população do país se concentrava no campo. Na década seguinte, a população urbana já havia superado a população rural. Ou seja, nessa imagem a gente pode perceber que em 1940 a população rural ela era maior do que a população urbana. Percebam que a partir de 1970 isso começa a mudar, onde a população urbana passa a ser maior. E por fim, acompanhando o último censo, nós temos aqui a população urbana que dá um salto em comparação à população rural. No século XIX, as principais atividades econômicas do Brasil eram mineração, o cultivo da cana-de-açúcar e as plantações de café. Com isso, a maior parte da parcela da população ela vivia na área rural, mas ao mesmo tempo, nas grandes cidades começou a haver o investimento nas indústrias e aí a necessidade da população de migrar para essa região. Ao longo do século XX, o perfil da economia brasileira foi se modificando nas cidades. A industrialização passa a crescer e passa a ser atrativo para as pessoas em busca de trabalho. As pessoas viam maiores condições, maiores possibilidades de acesso à saúde, à educação, ao saneamento básico, também aos empregos, melhores condições de emprego, diversos tipos de lazer. Então, a população brasileira foi em busca de melhores condições para si própria. E aí, em decorrência disso, começou a se formar o que nós chamamos de rede urbana. Mas o que é uma rede urbana? É o conjunto de cidades ou centros urbanos que estão articulados territorialmente e que estabelece diferentes relações entre si. Então, eu botei aqui como exemplo a cidade de Maceió. Em Maceió, capital do estado de Alagoas, nós temos bem próximos cidades como Paripoeira, nós temos Rio Largo, nós temos Satuba, temos Coqueiro Seco, Santa Luzia, onde essas cidades, por ser menores, elas necessitam e dependem da capital, onde está localizado boa parte dos serviços. As redes urbanas são formadas por cidades de diferentes tamanhos e níveis de desenvolvimento.
estão interligadas devido ao fluxo de pessoas, bens e serviços. Essas pessoas precisam muitas vezes ir e vir, ou para estudar, ou para trabalhar, ou para resolver qualquer uma coisa de necessidade particular. Sejam elas que trabalham na capital e que vivem na cidade do interior, ou vice-versa. Para isso, há uma necessidade, um investimento para essa interligação, como, por exemplo, as linhas rodoviárias com acesso aos ônibus da capital com destino às cidades menores. O VLT, que facilita muito também, e por ser mais barato, o deslocamento da população até algumas cidades. No caso aqui em Maceió, o VLT, ele sai de Maceió com destino a Rio Largo, não é? De maneira geral, quanto maiores as cidades, maior a concentração de atividades industriais, comerciais e de serviços. Em relação às atividades industriais, na cidade de Maceió, nós podemos contar com algumas indústrias, dentre elas a Braskem. Na questão comercial, nós temos o centro da cidade de Maceió, onde há uma concentração muito grande de lojas e serviços. Esses serviços, eles podem ser de ordem pública ou até mesmo de ordem privada. As grandes cidades concentram atividades industriais, comerciais e de serviços variados, desde atividades financeiras a lazer. Nas grandes cidades, nós encontramos uma rede maior de bancos, uma quantidade maior de shoppings, né? A lazer como teatro, como circo, shows. Então, a gente tem isso, as capitais, que tem como atrativo para a população que vive próximo às cidades maiores. Além disso, essas cidades possuem infraestrutura mais adequada para atender a esses setores e concentração grande da parte de grandes órgãos públicos. Um exemplo disso, aqui em Maceió está localizada a sede do governo estadual, Palácio do Governo. Essas cidades, elas exercem influência econômica, política e cultural sobre as outras. Essa relação de atração e influência formam o que nós chamamos de uma rede urbana. Essa imagem que nós estamos vendo parece uma teia de aranha. É uma rede que interliga uma cidade a outra. Existem cidades maiores, que são as cidades chamadas de metrópoles. Essas cidades metrópoles, elas têm uma importância maior na prestação de serviço, né? É onde estão concentrados boa parte dos bancos, também parte das indústrias, dos órgãos públicos. E aí nós temos as que nós chamamos de capitais regionais. No Brasil, nós temos uma grande metrópole, São Paulo. Mas também nós temos outras metrópoles que não são tão grandes quanto São Paulo. Salvador, Brasília, Recife. E fazendo um comparativo para que você possa entender, a nossa cidade, a nossa capital Maceió, ela é considerada o que nós chamamos de capital regional, onde é muito importante também há uma interligação entre ela e algumas outras cidades de interior, dando a ela uma maior importância, bem como também as cidades, as grandes metrópoles. Percebam que essa linha mais escura, ela está relacionada ao fluxo de pessoas. Quanto maior é a cidade, maior o fluxo de pessoas com destino a ela. Bom, nós aí encontramos o que chamamos de hierarquia urbana. Considerando a atração de pessoas e a influência que as cidades exercem sobre determinadas áreas, o IBGE estabeleceu uma hierarquia na classificação da rede urbana. Ou seja, as cidades maiores, elas têm uma hierarquia urbana da necessidade da população e a influência ela é maior. No mapa ao lado, podemos observar os raios de influência das principais metrópoles do país, que alcançam diferentes regiões. Então, nós temos um mapa do Brasil, metrópoles de várias regiões. Eu gostaria de mostrar a vocês que São Paulo
é considerado uma grande metrópole nacional. A metrópole nacional, Brasília. Nós temos também outras metrópoles, como Recife, localizada aqui no Nordeste, nossa vizinha, e nós temos a capital, Salvador, também considerada uma grande metrópole. Percebam que Maceió e Aracaju é considerado uma capital regional. E elas têm essas ligações das capitais, das metrópoles ou capitais regionais com demais cidades. Quanto maior a presença de órgãos administrativos, sedes de empresas, universidades, serviços de saúde, lazer em determinada cidade, maior será o seu poder de atração e de influência. Então, a população acaba indo em busca de uma melhor prestação de serviço. Aí nós temos o que chamamos de regiões metropolitanas brasileiras. À medida que o número de habitantes de uma cidade aumenta, suas áreas urbanas tendem a se expandir também. Esse processo de expansão, de crescimento das áreas urbanas, é chamado de expansão da mancha urbana. A imagem que está aqui não é uma imagem recente, mas ela é uma imagem que nós mostramos com mais clareza como se dá essa expansão da mancha urbana. Nós temos aqui uma determinada região, concentrada várias cidades, e a gente percebe que em 1975 a gente tinha um fluxo de habitação menor, né? Percebam que em 1990 houve um aumento e em 2010 isso aumentou ainda mais. Percebam a mancha que indica o aumento de habitação nessa região. Então essas cidades começaram a crescer, não só aqui, como as cidades vizinhas também começam a ter uma maior quantidade de habitação, obviamente, a maior quantidade de habitantes. Então, a isso nós damos o nome de expansão da mancha urbana. Quando há uma expansão expressiva da mancha urbana de 2 ou mais municípios, pode ocorrer uma conurbação, ou seja, ela é a união física das áreas urbanas desses municípios. Então, um exemplo de conurbação é quando a gente percebe que uma imagem, percebam que no território brasileiro, aqui nós temos na divisa entre o Brasil e o Paraguai, a cidade de Ponta Porã. E Ponta Porã no Brasil, ela está aqui desse lado, à nossa direita. À nossa esquerda, nós temos uma cidade do Paraguai, Pedro Juan Cavalheiro. Se não fosse essa linha imaginária, nós não teríamos noção se aqui era o Brasil e aqui era o Paraguai. Pensaríamos que existiria apenas uma única cidade. Então, a isso nós damos o nome de conurbação, quando a gente chega a se confundir e a perceber que trata-se de 2 ou mais cidades e a gente pensa que é apenas uma. Um outro exemplo é a conurbação em Minas Gerais, onde nessa imagem a gente percebe uma imagem via satélite, onde percebe-se apenas uma única cidade. Mas, na verdade, nós temos, de um lado, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e do outro, Contagem, cidade vizinha a Minas Gerais. Então, ambas estão juntas. A isso nós damos o nome de conurbação. Em algumas áreas conurbadas são definidas regiões metropolitanas, formadas por um município central e outros que estão sob influência principalmente econômica. Eu botei como exemplo a região metropolitana de Maceió. O município central é a capital, Maceió. Os demais municípios, Paripueira, Barra de Santo Antônio, Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, Satuba, Marechal, Rio Largo, são as cidades do interior vizinho a Maceió. Logo, todas essas cidades aqui, próximas à nossa capital, são consideradas regiões metropolitanas de Maceió. A constituição de regiões metropolitanas
permite que problemas comuns às cidades conurbadas, como o transporte, sejam solucionados em conjunto com o poder público estadual. Ou seja, há uma obrigatoriedade entre essas cidades como Maceió, Rio Largo, Paripueira, de terem acesso de uma cidade para a outra. E aí essas cidades começam a apresentar o que nós chamamos de problemas sociais urbanos, devido a essa grande expansão urbana. Esses problemas eles se dão devido à insuficiência ou baixa qualidade nos serviços públicos de saúde, postos de saúde e hospitais, educação, creches, escolas. Outro problema social urbano é a precariedade nos serviços públicos de saneamento básico, como fornecimento de água tratada e encanada, a coleta de lixo, iluminação e pavimentação nas ruas. Mais outros problemas sociais urbanos, a deficiência e precariedade no sistema de transporte coletivo, além de congestionamentos nas principais vias de circulação, pois quando a cidade começa a crescer, o trânsito começa a aumentar, elevados índices de violência como furtos, roubos, sequestros, assassinatos, tráfico de drogas, que atingem principalmente os jovens nas cidades grandes e médias. Outro problema típico das cidades, da urbanização, são os problemas ambientais urbanos. Esses problemas, eles não estão restritos só às grandes cidades, levando mais. Há uma intensa concentração de pessoas e atividades econômicas. E aí ocorrem diversos problemas. Soma-se isso o fato do Estado não fornecer infraestrutura e serviços de maneira igualitária entre os bairros e não fiscaliza regularmente as práticas de contaminação de água, do ar, do solo. Então a gente percebe que em muitas cidades do Brasil a gente vê uma diferença muito grande entre os bairros, onde a gente percebe que há em uns bairros o esgoto a céu aberto, em outros a gente percebe que há uma infraestrutura bem melhor, onde o sistema funciona melhor, a cidade fica mais bonita, e a gente vê em todas as cidades que vão crescendo, principalmente nas capitais, a gente vê essas distorções, né, de imagem entre os bairros mais pobres e os bairros com um poder aquisitivo maior. Os problemas ambientais mais comuns nas cidades brasileiras são a poluição atmosférica do ar, em virtude da emissão de gás carbônicos ocasionada por empresas, indústrias, veículos, né? Muitos veículos circulando pelas ruas, a poluição visual, outdoor, propaganda política, embora atualmente no Brasil essa poluição visual voltado à propaganda política tem diminuído, pois hoje é proibido por lei. A poluição sonora devido ao intenso fluxo de carros, né? Então, o trânsito ocasiona também uma poluição sonora muito grande, além da poluição atmosférica. A poluição das águas gerada pelos despejos de dejetos e de indústrias, bem como as enchentes, que em decorrência dos lixos e da falta de saneamento básico, ocasionam enchente nas grandes cidades. Agora a gente vai saber um pouco mais do outro ponto de vista do que seria ou do que é urbanização.
Olá pessoal, hoje vamos desvendar os processos da urbanização. Fique ligado porque esse tema cai muito nas questões de geografia. E olha só, para tudo. Antes da gente começar esse vídeo, lembra de se inscrever no canal, dar uma curtida nesse vídeo, seguir o Descomplica nas suas redes sociais e olha só, aqui com a gente fica muito mais fácil estudar pro Enem. Se você quiser baixar esse mapa completão, é só você se inscrever nesse link aqui da descrição e aí a gente pode baixar todo o material, ok? Vamos lá! Pessoal, o primeiro problema de urbanização e a coisa que a gente mais tem que chamar a atenção é que urbanização e crescimento urbano não são as mesmas coisas. Crescimento urbano é a expansão física de uma cidade, ou seja, o aumento em área de um espaço urbano. Portanto, crescimento urbano é diferente de urbanização. Quando falamos assim, urbanização, estamos falando do processo no qual a população da cidade cresce mais que a população do campo. Outra coisa para ficar atento, país urbano é aquele com mais de 50% da população vivendo em cidades. Então beleza, agora que você já entendeu o que é urbanização e suas variações mais próximas, vamos lá que eu vou te explicar como que esse conceito acontece, ou seja, quais são suas causas. O conceito da cidade grande não existe há tanto tempo assim. Ele é fruto da Revolução Industrial, um fenômeno que se intensificou entre os ricos no século XIX e entre os pobres e emergentes no século XX. Foi o momento em que a cidade era o espaço que estava oferecendo emprego para a população. Muitas vezes, as condições precárias do campo e a promessa de uma vida melhor na cidade impulsionam essa migração chamada de êxodo rural. E aconteceu no Brasil a partir de 1930. O êxodo rural é exatamente isso, um grande movimento migratório que ocorre de uma área rural para uma área urbana. A gente já chegou. As cidades, em geral, por mais que sejam parecidas, sempre apresentam configurações diferentes. Tem a clássica metrópole, zonas centrais que possuem alto nível de importância e de influência, como São Paulo, Brasília, Rio, Recife, BH, Manaus. A chamada região metropolitana é um conjunto formado pela metrópole e pelas cidades satélites. Aquelas cidadezinhas menores que crescem na órbita da metrópole e formam intensos fluxos. A conurbação, ela representa a junção física das cidades. Aquele processo em que você não sabe bem onde uma cidade termina e a outra começa. As cidades crescem tanto que daqui a pouco você nem sabe mais diferenciar uma da outra. Já a megacidade é literalmente uma mega, giga, ultra cidade, que cedia uma aglomeração urbana superior a 10 milhões de habitantes. Alguns desses lugares estão num ritmo de urbanização frenético e constante. Para vocês terem uma ideia, em apenas 3 décadas, o número de megacidades pulou de 3 para 27. Se juntas as megacidades já causam, imagina as megalópolis. Elas podem ser definidas como aquelas manchas urbanas extensas que se formaram a partir da junção física de 2 ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas. O maior exemplo do mundo é o Bosch lá no Nordeste americano, que vai de Boston a Washington, passando por Nova York. E no Brasil a gente também teve ali a nossa tentativa entre Rio e São Paulo, mas a gente acabou vendo que São Paulo cresceu mais pro lado de Santos e Campinas que propriamente dito para os cariocas. Então a gente enxerga no Brasil a nossa megalópole caindo ali pro lado de São Paulo, Campinas e Santos. Isso é bem importante, hein? Lacrou ou não lacrou? Então deixa aquele like esperto nesse vídeo. Com o que é que desenha, não sobra nenhuma dúvida pro Enem. Se inscreva já no nosso canal e siga a gente em todas as redes sociais. Quer o mapa inteiro só pra você? É pra já. Clique no link da descrição, você pode baixar essa maravilha em alta resolução. Compartilhe. Com o Descomplica fica fácil entender. Até o próximo Quer Que Eu Desenhe. Bem, gente, eu agradeço a atenção de todos, um grande abraço, aguardem a próxima aula e mais uma vez eu digo, procurem estudar, não esperem só a videoaula, aguardem e fiquem em casa. Em breve nós estaremos juntos. Um grande abraço para vocês e mais uma vez, lembrem-se, vamos estar juntos o mais breve possível, só depende de nós.